Em 1914, um homem reuniu 27 pessoas e as levou para o lugar mais hostil do planeta, a Antártida. A missão era atravessar o continente de ponta a ponta. Ninguém havia feito isso antes e ninguém faria depois por décadas. Mas quando o navio ficou preso no gelo, o que esse homem fez com 27 vidas nas mãos vai te deixar sem resposta. Isso aconteceu de verdade. O nome dele era Ernest Shackleton e a expedição Endurance é estudada em academias militares e escolas de liderança até hoje. Não pelo que ele conquistou, mas pelo que ele fez quando tudo deu errado. Essa não é uma história de exploração. É uma história sobre o que um líder é capaz de fazer quando a única missão que sobra é manter todo mundo vivo. E a pergunta que essa história deixa não tem resposta fácil. O barulho começou de noite, um rangido profundo, como se a própria terra estivesse quebrando. Mas não era a terra, era o casco do navio. O gelo estava se movendo e o Endurance estava no meio. 28 homens acordaram para aquele som. Alguns correram para o convés. O que viram foi o gelo pressionando os dois lados do casco ao mesmo tempo, como uma mão gigante espremendo uma lata. A madeira começou a rachar. Água entrou pelo porão e Ernest Shackleton ficou parado no convés, olhando para o navio que havia custado tudo o que ele tinha, sendo destruído em tempo real. Eles estavam a mais de 1000 quilômetros de qualquer ser humano, sem comunicação, sem resgate possível, sem saída óbvia. E Shackleton sabia de uma coisa que os outros ainda não tinham entendido. O navio estava perdido. A missão havia acabado. A única coisa que importava agora era não perder nenhum homem. Ernest Shackleton tinha 40 anos quando planejou a expedição Endurance. Era um explorador irlandês com uma reputação construída em anos de tentativas e de fracassos. Ele já havia tentado chegar ao Polo Sul antes, 2 vezes. Nas 2, teve que voltar antes de chegar. O que a maioria das pessoas não sabe sobre Shackleton, ele era ambicioso ao ponto da imprudência. Gastou dinheiro que não tinha para financiar expedições. Prometeu coisas que não podia garantir. E arrastou homens para situações extremas pela força da sua própria obsessão por grandeza. Mas tinha uma qualidade que poucos líderes têm de verdade. Quando as coisas desmoronavam, ele não desmoronava junto. A expedição Endurance foi anunciada em 1913. O objetivo era atravessar a Antártida de ponta a ponta, 2.900 quilômetros a pé pelo continente mais hostil do planeta. Era agosto de 1914, quando o navio partiu de Londres. A Primeira Guerra Mundial havia começado dias antes. Shackleton ofereceu o navio e a tripulação ao governo britânico. A resposta foi: continue. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Essa história tem uma virada que poucos conhecem e você não vai querer perder. Eram 27 homens a bordo do Endurance, cientistas, fotógrafos, marinheiros, um médico, um carpinteiro, um cozinheiro, idades entre 18 e 55 anos. A maioria nunca havia estado na Antártida antes. E em janeiro de 1915, quando o Endurance entrou no Mar de Weddell, o gelo começou a fechar ao redor do navio. Eles estavam presos. O Mar de Weddell é um dos trechos de oceano mais perigosos do mundo. No verão antártico, as placas de gelo se movem de forma imprevisível, abrindo corredores por alguns dias e fechando de volta sem aviso. Shackleton tentou navegar por esses corredores por semanas, mas em 19 de janeiro de 1915, o gelo fechou completamente ao redor do Endurance. O navio estava imobilizado. A decisão foi esperar. O verão terminaria, o inverno viria e na primavera seguinte o gelo poderia soltar o navio. Era uma aposta, mas era a única aposta disponível. Durante os meses seguintes, a tripulação viveu a bordo do navio preso no gelo. Shackleton manteve uma rotina rígida. Trabalho, refeições em horário fixo, exercícios, futebol no gelo, música à noite. Ele sabia que o maior inimigo não era o frio,
era o colapso psicológico de homens sem propósito. Shackleton nunca mostrou desespero na frente da tripulação, mesmo quando estava desesperado. O que Shackleton fazia sozinho no seu camarote à noite, longe dos homens, ninguém sabia. Mas o fotógrafo da expedição, Frank Hurley, descreveu vê-lo parado no convés às 3 da manhã, olhando para o gelo, com uma expressão que nunca havia visto em nenhum outro homem. A primavera chegou. O gelo não soltou. E em outubro de 1915, depois de quase 10 meses preso, o gelo começou a se mover de um jeito diferente, não mais estático, ativo. As placas começaram a se comprimir umas contra as outras, e o Endurance estava no meio. O casco de madeira de 44 metros começou a ceder. A quilha torceu. As costelas do navio quebraram uma por uma. O carpinteiro tentou reforçar por dentro enquanto a água entrava por baixo. Shackleton tomou a decisão mais difícil da expedição: abandonar o Endurance. Para um explorador, o navio não é apenas um veículo. É a base, o lar, a segurança, a identidade da expedição. Abandonar o navio era aceitar que tudo havia acabado. Os homens saíram com o que conseguiram carregar: 3 botes salva-vidas, tendas, ações para 56 dias, instrumentos de navegação, as fotos de Hurley. Em 21 de novembro de 1915, o Endurance afundou. Os 28 homens assistiram em silêncio. Estavam sobre o gelo, sem navio, sem comunicação, a 1.200 quilômetros de qualquer terra habitada. No oceano você não perde o navio. Você perde a versão de você mesmo, que acreditava que o navio era suficiente. O que ninguém sabia, Shackleton havia segurado essa informação por semanas. Ele já sabia que o navio estava condenado antes de dizer aos homens. Ficou carregando isso sozinho para não destruir a moral da tripulação antes do momento certo. O plano era simples na teoria: arrastar os 3 botes pelo gelo até chegar à borda da placa. Depois navegar até a ilha Paulet, onde havia um depósito de suprimentos. Distância: 560 quilômetros. A realidade foi diferente. Os botes pesavam quase 1 tonelada cada. O gelo era irregular, cheio de montes e fissuras. Em um dia de marcha exaustiva, conseguiram avançar menos de 2 quilômetros. Shackleton parou a marcha. A energia gasta era maior do que o progresso feito. Acampar e esperar a deriva natural do gelo os levar até a borda. Era outra aposta e outra espera. Durante 5 meses e meio, acamparam sobre o gelo à deriva. A temperatura chegava a 30 graus. Os sacos de dormir estavam permanentemente úmidos. A comida racionada. Mas o maior problema não era físico. Era um homem chamado John Vincent. Vincent era o marinheiro mais durão da tripulação. Começou a intimidar os homens mais fracos, criar facções, questionar as decisões de Shackleton abertamente. Era o tipo de tensão que podia destruir um grupo em situação extrema. Shackleton resolveu o problema da única forma que funcionava em isolamento. Colocou Vincent na sua própria tenda, perto dele, sob observação constante, não como punição, como controle. Manter 27 homens unidos por meses no gelo exigiu decisões que nenhum manual de liderança ensina. Em abril de 1916, depois de 497 dias desde que haviam visto terra pela última vez, o gelo começou a quebrar ao redor do acampamento. Era hora de partir nos botes. Navegar no mar de Weddell em botes abertos de madeira é suicídio calculado. As ondas chegam a 15 metros de altura. A temperatura da água é de 2 graus, o ponto de congelamento da água salgada. Cair na água significa inconsciência em menos de 2 minutos. Os 3 botes partiram em abril de 1916. O destino era a Ilha Elephant, o primeiro pedaço de terra desde que haviam deixado a Geórgia do Sul 16 meses antes. 7 dias no oceano aberto, sem dormir direito, molhados permanentemente, remando e velejando em revezamento. Alguns homens começaram a apresentar alucinações de frio e exaustão.
2 estavam com gangrena nos pés. Um teve colapso nervoso completo. Shackleton distribuiu a última ração de comida quente que tinham entre os homens mais fracos. Ficou sem comer. Em 15 de abril de 1916, os 3 botes chegaram à ilha Elephant. Era a primeira vez em 497 dias que pisavam em terra sólida. Alguns homens caíram de joelhos, outros choraram. Um ficou andando em círculos sem conseguir parar. A terra não era salvação. Era apenas um lugar para morrer com mais dignidade do que no oceano. A ilha Elephant era desabitada. Ninguém no mundo sabia onde eles estavam. Nenhum navio passava por ali. Estar na ilha era apenas uma forma diferente de estar perdido. Shackleton tomou a decisão mais ousada de toda a expedição. Ele pegaria o menor dos 3 botes, o James Caird, 6,7 metros de comprimento, e navegaria até a Geórgia do Sul. 1.300 quilômetros de oceano aberto, pelo trecho de mar mais violento do planeta, com 5 homens, sem GPS, sem rádio, com um sextante e tabelas astronômicas. Os 22 homens que ficaram na ilha Elephant sabiam uma coisa: se Shackleton não chegasse, eles estavam mortos. Não havia plano B. O James Caird partiu em 24 de abril de 1916. Os 16 dias seguintes foram os mais extremos já documentados em navegação de sobrevivência. Tempestades constantes, ondas de 15 metros. O bote capotou parcialmente 2 vezes. O navegador Frank Worsley calculava a posição uma vez por dia, nos segundos em que o sol aparecia entre as nuvens. Uma leitura errada e passariam pela Geórgia do Sul sem ver, e desapareceriam para sempre no Atlântico Sul. Em determinada noite, Shackleton viu o que acreditou ser uma abertura no céu nublado. Ficou olhando. Percebeu que não era o céu, era uma onda branca, a maior que havia visto na vida, chegando sobre eles. O bote sobreviveu, ninguém sabe como. Em 10 de maio de 1916, 16 dias depois de partir, Frank Worsley identificou a costa da Geórgia do Sul. A navegação havia sido precisa ao nível de metros, em 1.300 quilômetros de oceano sem GPS. A travessia do James Caird ainda é estudada em academias navais ao redor do mundo, como um dos maiores feitos de navegação de sobrevivência já registrados. Em 2013, uma réplica do bote refez a travessia, com equipamentos modernos. A tripulação descreveu como o limite do humanamente suportável. Chegaram no lado errado da ilha. A estação baleeira de Stromness, o único lugar habitado, ficava no outro lado. A opção de navegar ao redor da ilha com o bote destruído era impossível. A única saída era cruzar a ilha a pé. O problema: o interior da Geórgia do Sul nunca havia sido atravessado. Montanhas de gelo, fendas, terreno completamente desconhecido, sem mapa, sem equipamento de montanha. Shackleton deixou 3 homens com o bote e partiu com Worsley e Crean. 36 horas de marcha contínua, sem dormir, com o equipamento mínimo. Em um ponto da travessia, a névoa os cercou completamente. A temperatura estava caindo rápido. Parar significava congelar. Shackleton tomou uma decisão que deveria ter matado os 3. Se jogaram pelo lado de uma encosta de gelo, usando as cordas enroladas como trenó. Desceram centenas de metros em segundos e sobreviveram. Em 20 de maio de 1916, os 3 chegaram a Stromness. Estavam irreconhecíveis. Cabelo longo, rostos negros de fuligem, roupas em pedaços. Os trabalhadores da estação recuaram com medo. Perguntaram quem eram. Shackleton respondeu: "Meu nome é Ernest Shackleton." Houve um silêncio longo. O gerente da estação, que o conhecia, virou o rosto para esconder as lágrimas. Shackleton organizou o resgate imediatamente, mas não foi simples. A Primeira Guerra Mundial estava no auge. Navios eram escassos. As primeiras 3 tentativas de chegar à ilha Elephant falharam por causa do gelo. Os 22 homens que haviam ficado esperando levaram 105 dias na ilha. Construíram um abrigo usando os 2 botes virados como teto.
Comeram pinguins e elefantes marinhos para sobreviver. Em 30 de agosto de 1916, 4 meses e meio depois de Shackleton ter partido, um navio apareceu no horizonte. O Yelcho, cedido pelo governo chileno, com Shackleton a bordo. Todos os 22 homens estavam vivos. Em toda a expedição Endurance, 634 dias desde a partida de Londres, Ernest Shackleton não perdeu um único homem. Nenhum dos 28 membros da expedição morreu. Em uma época sem rádio, sem GPS, sem resgate por helicóptero, em um dos ambientes mais hostis do planeta durante quase 2 anos. Ernest Shackleton voltou para a Inglaterra sem o título de explorador que havia buscado. A travessia do continente antártico nunca aconteceu. A expedição Endurance foi, em termos de objetivo, um fracasso total. Mas algo diferente aconteceu com o tempo. As fotos de Frank Hurley, salvas do navio afundando, se tornaram documentos históricos. O livro de Shackleton sobre a expedição foi publicado em 1919 e, ao longo do século XX, a história do Endurance foi sendo redescoberta. Hoje é estudada em Harvard, em West Point, na London Business School. Não como história de exploração, como estudo de caso de liderança em crise. Em 2022, a equipe Endurance 22 encontrou o navio no fundo do mar de Weddell, a 3.008 metros de profundidade. Perfeitamente preservado pelo frio, o nome Endurance, ainda legível no casco. Frank Hurley morreu em 1962, Worsley em 1943. Crean, em 1938. Shackleton morreu em 1922, aos 47 anos de ataque cardíaco, na Geórgia do Sul. É caminho de mais uma expedição. Ele nunca parou. Mas existe uma parte da história que os livros de liderança não costumam incluir. Shackleton sabia dos riscos quando levou 27 homens para aquela expedição. Sabia das condições do mar de Weddell. Sabia dos relatos de outros exploradores sobre o gelo, e foi mesmo assim. Alguns historiadores argumentam que a sobrevivência de todos os homens não prova que Shackleton era um bom líder. Prova que ele era sortudo o suficiente para que suas decisões imprudentes não matassem ninguém. Outros dizem o oposto, que a liderança só existe quando testada pelo impossível, e que Shackleton foi testado pelo impossível e não quebrou. Nenhum dos dois lados está completamente errado. Você teria embarcado no Endurance sabendo o que Shackleton sabia? Ou a coragem de seguir um líder que te colocou numa situação impossível só faz sentido quando ele te traz de volta? Comenta aqui embaixo. Você ficou até aqui. Isso já mostra que esse tipo de história é para você. Se inscreve no canal. O próximo vídeo está em produção e é do mesmo nível. O like leva 1 segundo e ajuda o algoritmo a mostrar essa história para mais gente.